Vamos proclamar o Senhor. E nós somos adoradores por excelência. Para isso fomos chamados, para adorar o nosso Deus. O melhor
convido a sentar no seu lugar. E se você trouxe seus dízimos e ofertas, Ele convida a deixar na casa do Senhor esta noite, enquanto nós ainda cantamos mais uma canção ao Senhor. You are
orar nesse momento. Nós te louvamos, ó Deus, nós te exaltamos como igreja viva do Senhor. Ai de nós se não fosse o teu Espírito operando em nós. Esse mesmo Espírito que esteve operando sobre o ministério, a missão de Jesus. Ele disse aos discípulos: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Espírito Consolador, e Ele vos guiará em toda a verdade. Invocamos a tua ação, Espírito, sobre nós, nosso coração, nossa mente. Estamos na tua presença, no lugar da celebração coletiva, e que nossa alma se encha de alegria pelo privilégio que temos de viver a comunhão como igreja do Senhor, como irmãos em Cristo, a família de Deus, o corpo de Cristo, independente da nossa idade. Que a tua bênção possa se consolidar a cada dia na nossa comunhão, e que o nosso coração se encha de esperança viva nesta noite, renovadas pelo Espírito do Senhor, para sairmos daqui, ó Deus, no nosso desafio de continuarmos testemunhando do Senhor, no nosso lar, no trabalho, na vizinhança, onde nós estivermos. Renova-nos, fortalece-nos, encoraja-nos, vivifica-nos, ó Espírito Santo. Traz ao nosso coração também paz, alívio. Muitas vezes entramos por essas portas sobrecarregados, exaustos, aflitos de alma, e o Senhor é o Deus que opera também no nosso coração. Que possamos perceber o teu grande cuidado sobre nós, à medida que adoramos, à medida que concentramos nossa mente à tua palavra, à medida que nos abraçamos como povo de Deus, à medida que desfrutamos da comunhão do Espírito de Deus em nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus vivo, e a igreja é a igreja do Deus vivo. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja, o Senhor sobre ela, o zeloso dela, o cuidador dela, e o Senhor está presente neste lugar. Em nome do Senhor nós invocamos por tua palavra que será ministrada. Ilumina nossa mente, Deus, para a tua glória, para o teu louvor. Amém, amém. Pode sentar. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, um texto muito conhecido, mas um texto que nos aponta algumas pérolas preciosíssimas quando a gente pensa em viver uma vida vitoriosa. Talvez se eu chegasse aqui perguntando para os irmãos quantos querem viver uma vida vitoriosa, ou quantos declaram uma vida vitoriosa, todos nós iríamos dizer: eu quero. Não é verdade? Sim ou não? Quantos querem viver essa vida vitoriosa? Amém? E se eu disser para você que essa vida vitoriosa, ela precisa seguir uma trilha, né? E a palavra de Deus, ela vai apontando, como que lançando luz no nosso caminho, abrindo nossa percepção daquilo que nós precisamos integrar no nosso padrão de comportamento e nutrir isso ao longo da nossa vida. 1 de Pedro capítulo 5, nós vamos ler o versículo de número 7, 5 a 11, mais precisamente eu vou estar falando dos versos 7 em diante. 1 Pedro capítulo 5, vamos ler dos versos 5 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: semelhantemente vós jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sejam sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, brama como leão, buscando a quem possa tragar,
ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vida vitoriosa é tudo que nós precisamos viver, porque nós somos o povo que foi alcançado por Deus na regeneração, que fomos tirados das trevas à luz, que fomos introduzidos em uma dimensão totalmente distinta da que nós vivíamos, e sobre nós foi colocado todos os recursos essenciais para que o progresso da nossa fé seja evidente a nós, aos que convivem conosco todos os dias em que estivermos aqui como peregrinos do Senhor à nossa morada eterna. Agora, a vida vitoriosa, ela não pode ser concebida como uma estabilidade emocional, por exemplo. Ou seja, o fato de nós termos nascido de novo, termos sido regenerados e termos sido introduzidos ao reino de Deus, não significa que algo tipo uma imunidade plena nos é posta a partir daí. Não significa que Deus, de alguma maneira, Ele nos imuniza aos processos da vida. Não, pelo contrário. Os nossos olhos são abertos para interpretar, inclusive, as provações, as aflições e as adversidades que afetam e que tentam golpear a nossa vida com outro olhar, com outro prisma, com uma outra visão, com uma outra perspectiva. Outrora, nos restava apenas os padrões do mundo, a cosmovisão, a perspectiva não cristã, os valores que recebemos, talvez, que são valores familiares, mas que eles necessariamente não compartilham dos valores cristãos ou da verdade e veracidade da palavra. O que aconteceu conosco é que a nossa visão ela foi aberta, os nossos olhos eles foram trazidos a uma outra dimensão. Eu e você hoje conseguimos perceber cada situação, embora não consigamos descrevê-las na sua peculiaridade, há coisas que Deus não vai nos explicar, a exemplo do sofrimento de Jó, como ele passou o processo. A partir de Jó, nós temos a cena completa, mas Jó não tinha a cena completa. E muitas vezes estamos como Jó, tentando entender a cena, tentando entender a realidade e vivendo o processo. Mas os nossos olhos foram abertos para fazer a devida conexão de que sobre nós há um Deus amoroso e cuidador que rege a nossa existência, convergindo todas as nossas experiências, as boas e ruins, para o nosso bem. E isto é um processo de conquista de um olhar vitorioso, hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana, daqui um mês. E a minha oração é que você viva a vida longa, como a irmã Ana já tem desfrutado de muitos anos, já passou do 9.0, e que eu e você vivamos com a longevidade, com o olhar de que somos um povo vitorioso. Agora, essa vitória, ela nos vem pela aquisição e manutenção de algumas pérolas ou princípios essenciais na nossa vida. Quando eles são descartados ou perdidos ou não considerados por qualquer motivo, nós então ficamos à mercê de nós mesmos apenas. E corremos o grande risco, então, de enfraquecer, não porque Deus queira, mas porque nós não estamos colocando no que a gente precisa o que é necessário, o que é essencial. Nós já dissemos em outro momento que essa carta de Pedro, aqueles irmãos passavam por um momento difícil em sua fé,
um momento de perseguição por causa de seu testemunho a Cristo. E ela é também uma carta que traz um caráter de encorajamento, de esperança, de fortalecimento. Diversos momentos da carta, o autor ele leva os leitores a uma percepção do futuro, do fim, da esperança. Olhar o presente a partir do final de todas as coisas e permanecerem sem abrirem mão de sua fidelidade a Jesus. Ainda que isso lhes custasse algo muito mais grave, mas eles foram encorajados a não desistir, a não toscanejar, a não abrir mão, a não lançar fora aquilo que eles um dia tinham sido adquirido como experiência, na experiência com o Senhor. E portanto, ela é uma carta sim de encorajamento. O capítulo 5, mais precisamente, nos primeiros versos, o pano de fundo são os presbíteros, ou a forma como se deve pastorear o rebanho de Deus. E no versículo 5 para frente que nós lemos, então, o princípio da mutualidade do corpo é trazido. Jovens aos anciãos e uns aos outros devem então viver a dimensão de mútua sujeição. E eu quero então trazer 4 elementos ou 4 pérolas preciosíssimas à nossa vida cristã como base de uma vida vitoriosa. A primeira delas que nós encontramos já no versículo de número 6 nós precisamos desenvolver a virtude da humildade. Eu queria ouvir um glória a Deus. Lembra que eu falei de vitória? Diga os humildes de coração serão honrados vitoriosamente pelo seu Senhor. É a humildade que precede a honra. Esse é o princípio de Deus. Veja que Pedro vai dizer, no verso 5, jovens, se sujeitam aos mais velhos. Todos, anciãos e jovens, se sujeitem uns aos outros. Vistam-se ou revistam-se, coloque sobre vocês a humildade. Por uma razão muito simples, Deus não se agrada daquele que é soberbo. A soberba é uma expressão natural que faz a leitura das conquistas na vida a partir de nós e somente de nós. Porque a soberba ela se apresenta como algo em nossa natureza? Porque somos seres caídos e equivocadamente ficamos independentes de Deus. Quando estamos agindo na soberba, nós estamos dizendo que Deus sai de cena e eu entro em cena, e todas as minhas conquistas na vida, elas são oriundas de mim mesmo, da minha habilidade, da minha capacidade, de quem eu sou, do que eu posso, do que eu fiz, do que eu sou capaz. Em razão disso, meu coração infla, ele se enche de mim mesmo, e eu então me vejo com superioridade ao outro. E esta é uma grande fraqueza. Quando isso ocorre, o texto diz, Deus faz resistência a esse padrão. Em outras palavras, é como que quando alguém anseia, se permite a prática da soberba, ele tem que lidar diretamente com o ato judicioso de Deus. Ele vai resisti-lo. E esta resistência muitas vezes é nos ensinar a estarmos no lugar que deveríamos estar por uma atitude de busca, que é a humildade. Mas quando o coração ele se inflama, é como se Deus dissesse assim, deixa eu mostrar para vocês quem vocês são e quem eu sou. E aí a gente fica bem pequenininho, porque no momento que Deus se levanta para nos resistir, ele põe a sua mão e a gente não sai nem do canto. Eu costumo dizer que basta um mosquito e a gente fica quase que 6 meses, todo troncho para um lado para o outro, que não sabe nem para onde vai, levanta e quase que cai. Só por um mosquitinho. Imagina se ele de fato estender a mão
e nos resistir em todos os processos. Ele mover todos os processos contra nós para nos ensinar a humildade. Meus irmãos, é um caminho perigoso, é um caminho doloroso, mas é o caminho que o diabo quer que a gente equivocadamente se embarace por ele. Mas o caminho bíblico da vitória é o caminho da humildade. Verso 6: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. É como se o autor estivesse dizendo assim: se sujeite de coração, se prostre diante dele, reconheça-o como o soberano, como o todo-poderoso, como o Senhor sobre todas as coisas, sobre vossa vida, sobre vossa história, sobre vossa experiência, a passada, a presente, a que virá. Prostai-vos, humilhai-vos, quebrantai-vos, se coloquem debaixo dessa potente mão, e isso de coração. A pessoa humilde não é, por exemplo, a pessoa socialmente desprovida de condição. Tem muito pobre orgulhoso, muito pobre socialmente falando, que é altamente orgulhoso. Até quando você vai ajudar, você tem que dar uma volta ao mundo para dizer que vai dar uma ajuda, porque senão você cria um problema. Você conhece gente assim? Essa é uma verdade. A gente tem que dar um giro para dizer que vai ajudar, porque senão a gente toca no cerne do problema. Falsa modéstia não é humildade. Paulo disse: eu trabalhei mais do que todos eles em defesa de seu apostolado, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, humildade não é negar os fatos. Se você é inteligente, Deus lhe deu inteligência, demonstre sua inteligência. Se você é capaz, reconheça que Deus lhe capacitou e demonstre a capacidade. Há uma distinção entre eu negar quem sou porque sei que sou, ou eu ser soberbo porque sou quem sou. São coisas totalmente distintas. Então, humildade não é falsa modéstia. Humildade não tem nenhuma caracterização com timidez. A pessoa que tem mais um traço de introspecção e não se expressa e é mais, aí diz a pessoa é humilde. Não, não. A pessoa pode ser tímida e arrogante. Humildade é uma virtude desenvolvida como obra do Espírito de Deus sobre nós. É como se Deus vai criando mecanismos que vai nos impulsionando a uma consciência humilhada, rendida. E Ele solicita que a nossa compreensão, ela se dê neste fato. Ora, a igreja estava sendo perseguida. Qual era a reação humana natural? Vindicar para si algo que pudesse retaliar em devolução à perseguição. Pedro está dizendo: não, não. Se sujeite, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Agora, meus irmãos, solicitar de nós a humildade, veja, nossa natureza é caída, a gente não tem nada para oferecer, não é verdade? Modelo de humildade deixou o nosso Senhor. Paulo, quando vai falar de Cristo e vai falar da humildade para a unidade, ele diz: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, e aqui está sua humilhação, e humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Ou seja, Ele é o modelo para nós, perfeito. O Filho unigênito de Deus, o escolhido, o eleito para morrer em nosso lugar. O Emanuel, 100% Deus, 100% homem, a sua encarnação, aquele que tudo criou, que tudo fez, que tudo lhe é sujeito pelo Pai. Ele humilhou-se, veio numa manjedoura, criança, dependente,
colocou-se na estrutura materializada do corpo humano e viveu todos os processos obediente à lei até o final, se sujeitou às autoridades, se sujeitou a todos os processos e foi até a cruz voluntariamente, humilhado debaixo do propósito do Pai. E o texto diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Ele é o modelo. E Ele disse aos discípulos: aprendei de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Meus irmãos, a humildade, conforme o texto, ela é uma virtude que precisa ser trazida, e ela vai nos ensinar o quê? Primeiro, que não há mérito em nós. A gente precisa forçar a nossa consciência nascida de Deus, de que não há nada em nós que atraia de nós para Deus seu amor, seu favor, sua fidelidade, sua graça, misericórdia. Tudo que chega a nós só pode chegar a nós por causa plenamente de Cristo e em Cristo. E quando isso chega à nossa mente, isso tem que agora remodelar todas as nossas vivências, relacionamento conjugal, pais e filhos, no trabalho, e tudo que a gente vai, colocamos então essa virtude como uma pérola a ser praticada. E foi por isso que Pedro disse: sujeitem uns aos outros, vivam essa dimensão. E não há como fazer isto se a gente não desenvolver humildade. Agora, ela é uma forma de despojamento, é uma forma de esvaziamento, é uma forma de rendição, é uma forma de quebrantamento, é um sinal de que o discípulo de Cristo, ele está na trilha certa, ele está no modelo do seu Senhor, no modelo daquele que é perfeito, daquele que deu o exemplo. O que importa então para o discípulo é ser igual ao seu mestre. E aí o texto diz: para que a seu tempo ele vos exalte. Diga: a humildade me leva a honra. Quem regula uma coisa e a outra é Deus. Mas o que está se humilhando encontra o favor de Deus. É como se a nossa rendição verdadeira, ela é amparada pelo Senhor, que nos assiste na nossa fraqueza e no anseio que nós estamos desejando de que o nome dele, o evangelho, a verdade dele seja exatamente vivida por nós e tome notoriedade. E isso é difícil nas nossas vivências. E é aqui que somos assistidos por aquele que, segundo os seus propósitos, a seu tempo, ele inverte os processos e nos surpreende de uma maneira extraordinária. E ao contemplar o anseio do nosso coração de honrá-lo, o texto diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Esse é um caminho de vitória. Amém? Segundo princípio aqui é a entrega confiante a Deus dos nossos processos emocionais de preocupação. Veja que o autor muda no tom do assunto. Ele está falando das relações e agora ele fala de um estado ou de uma condição individualizada e que toma coletividade, lançando sobre ele o quê? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sofre ou tem preocupações? Quem não tem? Deixa eu fazer melhor. Quem não tem, levanta a mão. Deixa eu baixar logo a minha. Quem tem? Veja, algumas coisas potencializam isso. Por exemplo,
as constantes mudanças ao nosso redor. Sim ou não? As coisas parecem que elas não dão tempo de processar. A velocidade com que elas mudam, tornando, portanto, uma impressão de que parece que a vida é muito frágil, e não é. A incerteza, até mesmo quando tentamos lidar com nossas preocupações, e nos apercebemos cheios de medo, de insegurança. Em outras palavras, nos vemos reféns aos nossos medos. Sim ou não? A individualidade nas nossas relações. Cada vez mais, a nossa geração é uma geração individualizada. É uma geração que distancia-se dos relacionamentos, que distancia-se da qualidade desses relacionamentos. Se falta tempo, e se não há tempo, não há como conviver, não há como nos relacionarmos. E esta velocidade que impõe um ritmo, que impõe uma mudança, acelera os nossos processos mentais, emocionais, e nos vemos então numa briga constante. A gente tenta exercer a nossa espiritualidade e exercê-la bem, mas ao mesmo tempo nos percebemos que parece que algo não está dando certo. Parece que quanto mais a gente tenta exercer isso, mais nos apercebemos preocupados, e aí ficamos sozinhos, isolados no nosso contexto, no nosso mundo, envolvido nos nossos processos. Isso aumenta o nosso nível de preocupação. Nossa ansiedade, ela então nos maltrata. E ela gera então uma inquietação, um conflito entre a espiritualidade, que eu acredito, no que eu creio, no que eu sei que é verdadeiro, mas o que eu estou vivendo. Parece que há uma tensão entre essa espiritualidade e o que eu estou vivendo. Agora lembra, qual foi a primeira pérola? Qual foi a primeira? E eu disse que essa humildade, ela é uma rendição ao poderoso, ao Senhor. Agora vamos fazer essa junção. Quando nós conseguimos então gastar mais tempo com Ele, em humildade, em quebrantamento e em rendição, sobre o que o nosso coração se enche mais? Você está aqui? De que o nosso coração se enche mais? Dele ou de nós? Dele ou das nossas preocupações? Dele ou dos nossos medos? Dele ou das nossas inseguranças? Dele ou de mim? Aqui está o segredo. O processo externo, ele vai girar, e essa roda vai girar, eu preciso dizer, cada vez mais. O mundo vai tomar uma proporção cada vez maior. Estamos falando da era da inteligência artificial, que desponta como um grande desafio à humanidade. Estamos falando de uma geração de crianças e adolescentes que vão dominar muitas coisas que nós não conseguiremos sequer talvez tocar na ponta desse iceberg. E tudo isso impõe um processo sobre a nossa estrutura em um ritmo de velocidade muito maior. E aqui está o grande segredo: não há aquisição do conhecimento de Deus, não há aprofundamento nesse conhecimento, não há processamento pleno, mente, emoção e modelagem de comportamento, a não ser numa intimidade que cria volume, que vai tomando proporção. Lançar aqui não é um ato potencial único, situacional. Lançar aqui é o desenvolvimento de uma confiança, de um relacionamento, onde eu começo a acreditar que deixar nas mãos dele é algo seguro, é algo que não vai me frustrar. Ele promete para mim que se eu colocar sob os cuidados dele, ele cuidará de mim. Lançando sobre ele toda
toda é o relacionamento. O que é que eu comparo isso? Uma criancinha como a filha do Ivisto, bem novinha, eu coloco ela aqui, ó, e eu ponho o pai dela aqui, e eu digo para ele dizer para ela, pula, fazer assim, ó, pula. O que é que vocês acham que pode acontecer? Dessa altura aqui, vocês têm certeza disso? Tem certeza? É sério? Ela não tem nem noção do que é essa altura. Você acha que ela tem? Mas ela conhece o Pai. Nós não precisamos ter noção sobre tudo, mas nós precisamos conhecer o Pai. Aqui é relacionamento. E é nesse sentido que existe exatamente a grande tensão, né, de muitos na história, até que questiona, por exemplo, o trabalho do psicólogo ou coisas do tipo, na vida do crente. E aí eu tenho um outro pensamento, porém, eu preciso concordar que a forma como nós nos relacionamos com Deus e aprofundamos essa intimidade, essa confiança e essa rendição, e esse tempo, e essa postura, e essa entrega, porque veja, para que eu entregue algo na mão de alguém, vamos pensar em outra coisa, vamos construir uma outra conjectura, uma outra possibilidade. A pessoa precisa fazer uma cirurgia, ela vai buscar um especialista que ela possa confiar de que aquela pessoa seja capaz de cuidar dela, sim ou não? Ela vai deitar em um bloco cirúrgico, ela vai ser anestesiada, ela vai apagar, ela vai estar sob total cuidado de uma pessoa. Ela não fará isso se ela não tem mínima confiança do profissional que está diante dela. Exatamente aqui está o segredo. Quanto mais eu conheço a Deus, eu me relaciono com Deus, eu desenvolvo a minha dependência em Deus, e eu vou dizendo para Deus sobre tudo que envolve minha vida, tudo que envolve o meu viver, tudo que me aperreia, tudo que tira meu sossego, minha paz, meu sono, minha alegria, meu gozo, tudo que vai, e eu vou aprendendo a dizer para Ele, comungar com Ele, e falar para Ele, e estabelecer na palavra a afirmação dEle, mas eu vou me aprofundando da verdade que advém desse processo. Ao lançar, ao desenvolver, ao aprofundar, ao crescer nessa direção, eu vou aprendendo como Deus cuida de mim, eu vou aprendendo a discernir o cuidado de Deus. E se eu abrisse aqui para você testemunhar, você dizer de sua experiência, a sua experiência não é a minha. A forma como Deus vai lidar com você é porque Deus conhece você, mais do que você e mais do que eu. A questão é que eu não me conheço como Deus me conhece. E Deus precisa conduzir-me a um conhecimento dEle, para que a partir dEle eu me conheça, inclusive nas minhas fragilidades. E a partir delas, Deus vai me levando a uma dimensão de crescimento e de confiança. É isto que é uma pérola para a vida. De graça em graça e de glória em glória, nós vamos crescendo nesse relacionamento e aprendendo a dizer: isto aqui é Deus, isso aqui é Deus, isso aqui foi Deus, isso aqui foi Deus, foi isso que Deus fez, isso aqui foi Deus, isso aqui é Deus, isso aqui é Deus na minha vida. A gente começa a trazer o quebra-cabeça, e o meu é diferente do seu, e quando a gente se junta são pérolas vivas que se encaixam, e a gente vai dizendo: é o mesmo Deus que está operando todas essas coisas, lançando sobre Ele a vossa ansiedade. É estar com Ele, correr para Ele, clamar por Ele, e aprender o som, o tom, o gesto, a forma. É tão lindo isso na Bíblia, né? Ele adequou o som à realidade a Elias.
Ele usou todos os meios e ele não conseguia discernir, ou não, talvez, o processo dele. Até que ele fala, e o texto diz, ao ouvir a voz, ele responde. Que Deus nessa noite faça você perceber o cuidado dele. Ele sintonize a mim e a você, sintonize de que o guarda de Israel não dorme. De que ele é o guardião do seu povo e trabalha pelo seu povo e peleja pelo seu povo. Essa é a segunda pérola. Lidar com a ansiedade, lidar com as preocupações, lidar com os nossos medos. E claro, isso muitas vezes é bom, nos vem pela mútua manifestação de cuidado dos amigos, dos irmãos. Quando a gente abre o coração, quando a gente fala, quando a gente chora junto, quando a gente aperreia um ao outro, né? Eu aperrei o pastor Fábio. Vem cá, pastor, vamos conversar ali, tomar um café. Vamos abrir o coração. Quarta pérola que a gente encontra aqui. Mas deixa eu trazer um pensamento aqui. A fé que não vai mais longe do que o que a cabeça pode pensar, não é capaz de trazer paz ao coração. Onde a razão fracassar, a confiança em Deus descansa. Porque Salmo 33 diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam por sua misericórdia. E Ele o faz para livrar sua alma da morte e no tempo da fome lhe preservar a vida. O salmista diz: nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio. Também diz: nele o nosso coração descansa, porque confiamos no seu glorioso nome. Sobriedade e vigilância, principalmente em tempos de crise e sofrimento. Veja que os versos 8 e 9 diz: sede sóbrios, vigiai. Interessante que o motivo pelo qual o autor traz, ele sai do cenário humano. O diabo aqui é Satanás mesmo, o ser caído que tentou Adão no Éden e que em todo o percurso se insurge contra Deus, seu povo, sua verdade, sua palavra. E o faz de maneira estratégica, conforme diz Efésios 6. O autor então integra a rendição a Deus e a confiança em Deus como bases de vigilância. Sejam sóbrios e vigilantes, no contexto imediato inclusive, para ter o cuidado com a soberba e para ter o cuidado com a não dependência nele. Para não confiar em si, para não ficar ansioso, não se permitir acelerar esse processo, e aí o caminho está aberto, ávido. Sejam sóbrios, e a ideia da sobriedade é a ideia de permitir que a nossa mente ela seja tomada exatamente pela verdade, no sentido da prudência na ação e no cuidado. E essa vigilância é como se a nossa vida ela precisasse de um constante momento de atenção, porque o perigo ele está à porta. Aqui não tem a ver com medo de Satanás, aqui tem a ver com a probabilidade de nos afastarmos dos princípios e nos tornarmos vulneráveis aos seus atos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Veja que coisa, que construção do texto. O que é a autovigilância? É uma autopercepção no cuidado quanto à verdade de Deus na vida, para que eu não me afaste dela e ela não saia como guia que me orienta. Ora, se eu aprendo a desenvolver a vigilância me ensina não só a manutenção da verdade, mas a identificação do perigo. Quando eu não sou sóbrio e vigilante, eu não identifico as bases da verdade e muito menos o perigo e por onde ele entra. Assim como eu tenho que ser sóbrio e vigilante, atento aos processos, Satanás é vigilante sobre mim.
É como se o que o escritor está dizendo é: tenha uma atitude de autocuidado na sobriedade dos fatos, seja humilde, seja confiante em Deus, caminhe nessa relação, sujeitem-se uns aos outros e estejam atentos ao que vigia vocês. Há um que põe sobre vocês o olhar em todo momento, de uma forma estratégica, buscando uma ocasião para vos devorar. Se a gente tivesse uma igreja bem pentecostal, a gente dizia assim: está repreendido no nome de Jesus, né? Mas essa é uma realidade. O que o autor está dizendo? Mais do que as nossas próprias inquietações humanas da vida, há um ser perverso, maligno, que quer nos devorar, que quer nos ver fora, longe, à margem do que Deus tem como ideal de vitória. Mas graças a Deus que em nenhum momento o texto sugere a ideia de que o fato de isso ser uma realidade, nós devemos ficar passivos. Veja o versículo de número 9: ao qual resistir firmes e quê? Na fé. O que é fé do ponto de vista bíblico? É a aquisição da verdade de Deus. Fé nada mais é do que a mente e o coração do peregrino tomada no conhecimento da palavra de Deus, da vivência com a palavra, da aquisição da palavra. Resistir firmes na fé, portanto, cheios dessa palavra, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Quando a gente ouve as histórias dos missionários no campo missionário, muitos deles relatam, por exemplo, em termos de batalha espiritual, que a percepção que eles tiveram em determinado momento da trajetória no campo era como se eles tivessem um contingente de demônios e de espíritos malignos se apoderasse do lugar em uma intensidade tamanha, como se fosse sucumbi-los. Mas graças a Deus que eles não estão só. Graças a Deus que não estamos só. Resistir firmes. Diga para o seu irmão: resistir firme. Tem uma passagem em Provérbios que diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia. Veja, quando que nós somos testados? Paulo vai falar isso lá em Efésios. Quando ele fala do tempo, ele diz que devemos remir o tempo, ou comprar o tempo de sua futilidade. A ideia ali é tirar o tempo da futilidade dele, do desperdício, e trazê-lo como mordomo para o que é certo. Paulo diz: porque os dias são maus. Aqui é uma demonstração de uma realidade. Nós estamos num processo e ao nosso derredor há um vigiando e tentando encontrar uma oportunidade de nos golpear. Aí o autor diz: resistam firmes, resistam firmes, não fraquejem, resistam firmes. Vamos olhar o processo que a igreja estava: perseguida, pessoas hostilmente se levantando para miná-los e impedi-los no progresso de sua fé. Vamos imaginar que esse processo vai tomando volume, a perseguição vai aumentando. O que o autor está dizendo? Isso acontece entre todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo. Há uma mão humana aqui, que é a malignidade do coração, mas há uma mão invisível tentando ao derredor parar vocês. Resistam firmes na fé. Resistam firmes na fé. A palavra que eu trago para o seu coração hoje é: resista firme, não obstante o que você está passando. Resista firme na fé. Seja prudente, seja vigilante, resista firme, que este adversário, ele já foi vencido. Maior é o que está com você e comigo. O nome dele é Jesus. Por último, cultivar uma esperança viva na intervenção graciosa de Deus. Verso 10 e 11.
Olhe como o autor encerra essa sequência. Ele fala da mútua sujeição, verso 5. Ele reforça o princípio da humildade. Ele leva o princípio da confiança advindo do relacionamento com Deus. Ele adverte do perigo da falta de sobriedade e vigilância pelos perigos da batalha espiritual. Encoraja-os a permanecer firmes e traz a razão pelo qual é possível esta firmeza. Ele diz: e o Deus de toda graça, diga. Deus de toda graça. Graça não é só para salvação. Os salvos pela graça entram na dimensão de desfrutar da graça todos os dias de sua vida. O Deus de toda graça, o Deus cuja graça adorna a essência do seu ser. É Ele que está ao nosso lado, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, nos trouxe para Ele, nos aproximou, nos reconciliou com o Pai, por meio dEle, por meio de Cristo, por meio de sua obra. O amado do Pai, o que venceu a morte, o Todo-Poderoso, aquele que subjugou Satanás, os principados e potestades, aquele a quem Paulo diz em Colossenses, que ele está acima de todo nome, de todo poder. É Ele que nos trouxe a esse caminho. E aí o autor diz, verso ainda, depois de havendo padecido um pouco. Isso aqui é muito lindo, porque dá a impressão de que nós precisamos olhar lá para o final. Diga assim: ainda não cheguei em casa, diga. Estamos juntos. Depois de padecer um pouco. A gente não cantou aqui, Maranata? Um pouco. Mas aqui mesmo, vivendo esses processos, é Deus que está operando. Aí o que Ele faz? Ele vos aperfeiçoa. Qual é o propósito de Deus? É que eu e você saiamos mais fortes, no sentido de parecidos com Cristo, parecidos com o nosso Mestre, um caráter parecido com o dele. É Ele nos aperfeiçoando, é Ele nos modelando, é Ele nos moldando, é Ele nos investindo da nova vida, do novo homem, é Ele trabalhando em nós e por meio de nós e nos usando no processo. É esta graça que vai nos aperfeiçoando, confirmando a nossa fé, mas também nos fortificando e nos restaurando. Teve um momento que o apóstolo Paulo viveu isso. E ele disse: foi-me dado um espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse. Não sabemos o que era aquela experiência de Paulo. Mas aparentemente era algo, ele diz, a origem, um mensageiro de Satanás. Também não sabemos qual era a dimensão dessa atuação do mensageiro. O que sabemos é que Paulo sofreu com aquilo. E diz o texto que ele pede por 3 vezes ao Senhor que tire aquilo dele. Mas a decisão de Deus foi diferente. Deus desamparou Paulo? Deus esqueceu de Paulo? Paulo diz, para que eu não... qual era a preocupação de Deus com Paulo? Ele descreve no texto: a fim de que eu não me ensoberbecesse pelas revelações que eu tive. Com o texto lá ele diz: tive ao terceiro céu. A experiência dele cravou o Senhor sobre mim. Aperfeiçoe. É a graça aperfeiçoando. E aí ele diz: Paulo, minha graça te basta, Paulo. A gente vai dizer assim: Paulo se campou, não é? Se ferrou. Foi orar. E Deus abandonou ele. É isso que Paulo vai dizer? Não. Quando Paulo ouve, entende isso, ele diz: pelo que eu tenho prazer nas minhas fraquezas, nas aflições, nas perseguições,
por amor a Cristo, porque quando eu estou fraco, eu sou forte. É isso que o autor está dizendo. Por um pouco. É como se Deus agora estende sobre Paulo e diz: você não ficará em desamparo. Sobre ti a minha graça será suficiente. Portanto, exalte a minha graça, exalte quem eu sou sobre você, e jamais se esqueça que eu estou ativo sobre a sua vida. Eu não deixei de operar sobre você. É isso que o autor está dizendo. O Deus de toda graça que nos trouxe a comunhão, é Ele que está em todo o processo, operando em nós e sobre nós. E ao momento então de Ele nos fortalecer, na linguagem que a gente diz, a gente fala assim: chega aqui, Jesus, chega, né? Chega aqui, Senhor. Fortalecer. E aí alguns textos, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí o autor termina com quase uma doxologia, né? A esse Deus seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Ou seja, a trajetória do humilde redunda em glória a Deus. A trajetória do peregrino que confia redunda em glória a Deus. A trajetória do peregrino que é vigilante e sóbrio redunda em glória a Deus. A trajetória do peregrino que vai dizendo: Ele me fortaleceu em graça, Ele me conduziu de maneira a confirmar os meus passos, Ele me fortificou quando eu estava fraco e abatido, Ele tem me restaurado, redunda em glória a Deus. Tudo visa a glória de Deus. Tudo tem como alvo que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado, que Deus seja enaltecido. A Ele a glória, diz o texto, e o poder para todos sempre. Amém. Que Deus enche o nosso coração. Quem sabe estamos precisando fechar a nossa porta de um lugar mais reservado e pedir a Ele a graça de nos humilhar. Quem sabe estamos precisando aprofundar mais a confiança a ponto de saltar, pular, sem o medo de que Ele é quem nos ampara. Quem sabe precisamos de mais vigilância no falar, onde estamos convivendo com pessoas, o que estamos escutando, ouvindo, vendo, onde estamos gastando o nosso tempo. Quem sabe precisamos de mais prudência, mais cuidados, mais atenção. Vacilamos um pouco com a realidade espiritual e de alguma forma fomos atingidos. Precisamos ser recomeçados, fortalecidos de novo, recompensados no sentido de Deus nos erguer outra vez em sua graça. Nessa noite, rendamos o nosso coração a Ele. Ele nos quer vitoriosamente. Nós não somos um povo de fracasso, nós somos o povo da vitória, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro e que adentrará as mansões eternas e que vencerá com Cristo, que é o Senhor, o nosso cabeça, o nosso Deus. Nós nos humilhamos perante Ti. Nós abrimos o nosso coração, Senhor. Nós pedimos que inclusive nos guarde das obras do maligno. Nos dê a capacidade de, por conhecer a verdade, discernir o erro, o perigo, a ameaça, a interrupção. Que a graça do Senhor nos fortifique, nos aperfeiçoe,
nos restaure. E que todo esse processo na nossa vida redunde na glória de Deus. Quando Cristo disse: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, Ele glorificou o Pai. Ele mesmo disse: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti antes que tudo existisse. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Nós não somos o povo que não prossegue. Somos o povo que prossegue, Senhor. E queremos prosseguir vitoriosamente. Ergue-nos nessa noite. Fortalece o nosso coração, Jesus. Eleva-nos em esperança nessa noite, Jesus. Visita as entranhas da nossa alma, Senhor, em confiança. Espírito de vida, opera acima de nós e das nossas fraquezas. Guarda-nos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Rapidamente os avisos da semana. Quero começar falando sobre o nosso evento do dia 1º de julho, um sábado, 15 horas é o nosso horário. Esse momento é para toda a família Betelina aqui de Manaíra. Foi sugerido ali você colocar uma contribuição. O nosso apelo é: você que tem carro, se possível, não é? Ou nos grupos, ou procura a Sueli, dá aí a sua confirmação que você vai com o carro para disponibilizar para os nossos irmãos que não têm carro, né? Então a gente precisa considerar quantas pessoas irão, no sentido de que tem carros, para que a gente possa saber como contemplar todos que estaremos naquele dia ali no local. A nossa perspectiva é um momento da tarde até o período da noite. Até que horas? Até as 9, né? E com certeza vai ser um momento de comunhão, um momento agradável, um momento descontraído, um momento onde nós fechamos o semestre. Os irmãos sabem que fazemos a cada mês o encontro com os casais, e esse é o momento que fecha e celebra então toda a igreja, abrindo para todos, independente de faixa etária. Então você pode colocar o seu nome, pode procurar também dar o nome para a Sueli ou para mim também. E vamos, quem está com carro e vai com o seu carro, nos confirma, por favor, para a gente ter uma segurança da quantidade de assistência aos nossos irmãos. Alguma coisa mais nisso? Algum detalhe? Quarta-feira o nosso culto de oração. Teremos as Déboras, quinta-feira? Quinta agora? Ou não? Temos o encontro das Déboras quinta agora? Ok, perfeito. Domingo pela manhã a nossa escola bíblica e à noite o nosso culto normal às 18 horas. Pedimos, irmãos, então, como já estamos caminhando para o final do nosso encontro, eu preciso que você confirme, para a gente evitar aquela questão de última hora e ter assim, tudo que a gente não quer é constrangimento, né? Que fica chato, uma situação perdida ou outra, a gente termina não conseguindo atender a contento. E a gente sabe que isso pode ocorrer. Nossa cultura, temos essa falha, né? Graças a Deus que o evangelho é maior que a cultura e a gente pode aprender diferente. Então vamos procurar corrigir isso e fazer tudo certinho. O que você propôs, se você desistiu, avisa para que a gente possa então distribuir para outra pessoa. Creio que seriam esses os nossos avisos. Vamos nos colocar de pé, vamos orar em nome do Senhor. Aos irmãos que vão viajar no feriadão aí, não é? Que Deus abençoe vocês, lembrando sempre que os cuidados devem ser redobrados em períodos assim, que Deus possa guardá-los e levá-los aonde vocês irão. E os que não irão viajar, teremos programação normal aqui, e que Deus nos abençoe e abençoe também os amados que vão ter seus momentos de viagem com família fora de João Pessoa.
Querido Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por teu cuidado sobre nós. Nós oramos por nossa semana que inicia. Rogamos o teu favor sobre a nossa vida. Tudo que nós estaremos nos envolvendo, Senhor. Pedimos a tua proteção, a capacitação do Senhor sobre nós. E que o Senhor também possa nos abençoar nesse período em que tem sido mais chuvoso, como também os que irão viajar, que o Senhor os leve debaixo de tua poderosa mão, protegidos na estrada, livre de acidente, que eles possam ir e retornar em segurança, com o cuidado do Senhor. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão e as ricas consolações do Espírito de Deus se renove sobre nós, a sua igreja aqui presente, e sobre todo o seu povo espalhado em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Não saia sem cumprimentar a pessoa próxima a você.